Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTubicos e YouTubicas do canal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos iniciar o assunto do CI 4093. É um integrado que consiste em 4 disparadores de porta NAND num único invólucro. Com ele poderemos projetar chaves de toque, osciladores, conformadores de ondas e muitos outros circuitos de grande utilidade. E aqui está o CI, as 4 portas NAND, sua tabela da verdade e a sua simbologia. O circuito integrado 4093 é formado por 4 portas NAND do tipo Schmitt-Trigger, ou seja, circuito dotado de características de transição do nível baixo para o alto muito rápida. Este integrado é encontrado em invólucro DIL, Dual Inline, de 14 pinos. Alimenta com positivo no pino 14 e o aterramento no pino 7. A tensão de alimentação permitida está na faixa de 3 a 18 volts e cada uma das portas, que possui 2 entradas e uma saída, pode funcionar de maneira independente. Aqui deixa eu demonstrar o básico do CI, com a sua tabela da verdade. Vamos alimentar. Com 0 e 0 ele permanece em 1, ou seja, A e B, a saída dá 1. Se eu apertar o botão B, permanece no 1. Se eu apertar o botão B, A, vai permanecer no 1. Se eu apertar os dois ao mesmo tempo para fornecer uma saída 1, o LED apaga. Para entendermos melhor as características desse circuito, será interessante recordarmos o princípio de funcionamento dos disparadores Schmitt ou Schmitt-Triggers. A transição do nível alto para o nível baixo e vice-versa na saída de uma função lógica depende da variação do sinal de entrada, ou seja, de seu nível. Para uma função NAND ideal, deveríamos ter os mesmos pontos de transição do nível baixo para o alto e do alto para o baixo, em função das tensões de entrada, conforme figura 2. Aqui está a transição de uma porta. É um dínamo que passa por um diodo para que não haja retorno de corrente e tensão, que vai carregar a bateria, que ela vai para o circuito elétrico do carro. Essa aqui que está a transição do dínamo para o diodo para a bateria, que vai para o circuito do carro. Isso aqui é feito de uma forma bem rápida. Atingindo o nível de transição, a subida da tensão de saída ou sua queda deveria ocorrer de maneira abrupta, com uma mudança de nível praticamente sem pontos intermediários. Na prática, entretanto, a transição que ocorre nas portas lógicas não é tão rápida, o que pode trazer problemas de funcionamento. Existem, pois, tensões de entrada proibidas que podem causar o aparecimento de níveis de tensão na saída que não correspondam nem ao 0 e nem ao 1, lógico, ou seja, níveis proibidos. E aqui está representado vamos dizer assim, um simples motor.
o polo norte, polo sul, o seu rotor, conforme o giro, ele parte do zero, vai a 90 graus, 180, e aqui que entra a parte proibida. Não pode ter esse semiciclo negativo, que é extremamente prejudicial ao circuito e ao CI também. Com a utilização que possuem fonte de alimentação interna, podemos tomar abrupta a transição de um circuito desse tipo e, além disso, dotá-lo de uma característica adicional que é a esterese. E a esterese é basicamente isso. É um fenômeno que se refere à tendência de um sistema de conservar suas propriedades ou deformação após a remoção do estímulo que gerou. Ou seja, se você executa uma ação A que resulta em B, depois que terminar todo esse processo, ele vai permanecer em B até que você inicie um novo processo. E a origem dele é do grego esteresis, que significa retardo. Aí depois eu explico as suas aplicações na eletrônica. No entanto, o que nos interessa nesses circuitos é a sua esterese, que pode ser facilmente visualizada na figura 4. Aqui está as escovas, o rotor, ou a bobina, e aqui estão as suas saídas, e aqui está apenas os semiciclos positivos. Os semiciclos negativos são ignorados nesse processo. Pelo gráfico em que temos a característica desse integrado, podemos ver que a transição do nível baixo para o nível alto ocorre em um nível de entrada diferente da que causa a transição do nível alto para o baixo. No 4093, essa diferença é de 2 volts, com uma tensão de alimentação de 10 volts, sem nenhum componente externo. Para a alimentação de 5 volts, essa diferença é da ordem de 600 milivolts. Podemos dizer que a esterese caracteriza um caminho de ida diferente do de volta para o sinal. Mas, além da característica de comutação muito rápida, o que mais pode nos fornecer a esterese? Como temos uma tensão de disparo menor do que a que faz retornar à situação inicial, o trigger facilmente travar com sinais de entrada, tão logo eles atingem um valor necessário para a comutação, e com isso fornecer uma ação rápida que evita o chamado repique. Quando acionamos o interruptor, o estabelecimento da corrente não se faz de maneira a termos uma transição firme ou pura do nível baixo para o alto, mas sim de forma que temos um intervalo de tempo durante o estabelecimento do contato em que a tensão varia segundo o padrão irregular conforme mostra a figura 5. Ou seja, quando a gente aciona o interruptor, pode surgir um pequeno arco voltaico. Aí, quando a gente desaciona o interruptor, também pode ser acionado um arco voltaico. E aqui temos uma bobina excitatora de campo, que essa bobina ela vai induzir essa bobina móvel para que haja corrente e tensão. E aqui está o repique, exatamente nesse meio aqui. Não é uma coisa, um sistema ideal que a gente aciona e já não haja retardo nem nada. Aí temos uma pequena variação de tempo.
Esse padrão resulta chamado repique, ou seja, na interpretação do circuito que está à frente e não de um fechamento simples, mas sim de uma sequência de pulsos. Se o sistema for usado para acionar um contator, por exemplo, um interruptor tipo tecla, o que teremos será a interpretação não de pulsos, mas de diversos. Com a ligação de um disparador, logo que o primeiro pulso do repique atingir o nível necessário à sua comutação, ele tem a sua saída passando para outro nível e travando independentemente das variações de tensão que possam ocorrer na entrada. A esterese ainda possibilita a elaboração de circuitos osciladores, pois existe realmente um ganho na diferença de níveis que ocorre a transição de ida e de volta. O 4093. Antes de passarmos diretamente às aplicações do 4093, será interessante vermos suas principais características. A tabela a seguir fornece as principais características do 4093. Aqui temos uma bobina de excitação que vai para o motor, e do motor vem para uma chave, que essa chave ela vai acionar e desacionar, aqui no caso, retificadores trifásicos duplos. E esses retificadores trifásicos duplos vai excitar essa bobina em fechamento triângulo. Na figura 6 temos um circuito equivalente interno de cada porta, mostrando que a porta NAND é, na verdade, ligada a dois inversores. Então temos duas entradas, aqui é a porta NAND, e sempre que tiver esse círculo marcado aqui, significa que é uma porta inversora. Ele vai inverter o sinal, vai voltar o sinal como era antes, vai passar por esse outro inversor, sem ter uma inversão do sinal. Nesse segundo inversor, aí sim ele vai inverter o sinal novamente e mandar para a saída. Passamos então às aplicações práticas. A primeira possibilidade, e a mais simples, consiste na utilização da porta NAND como inversora, conforme mostra a figura 7, ou seja, uma porta inversora pura e simplesmente. Que nem está aqui, que foi demonstrado no início do vídeo. Mas vale a pena ressaltar. Estando 0, 0, a saída vai estar em 1, ou nível alto, 0 e 1, nível alto, 1, 0, nível alto, o nível alto nas duas entradas, o LED apaga. E vocês devem estar perguntando por que tem dois resistores nas entradas. Esses resistores servem para que não haja flutuação nos dados na saída, que fica, se não tivesse, ficaria 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, sem uma referência. E os resistores, nesse caso aqui, são resistores pull-down, nas quais eles vão fazer a referência para o terra. A tabela da verdade, dada junto ao diagrama, mostra o funcionamento, mas devemos levar em conta a existência da esterese. Nas aplicações que se seguem, podemos aproveitar o 4003 na sua própria função de disparador NAND, ou então ligando juntas as duas entradas,
podemos transformá-los num disparador inversor. Ele vai disparar com o sinal A. Aí ele vai entregar para o circuito um sinal, vamos dizer assim, um sinal A-. Uma outra maneira de se obter um disparador consiste em se ligar uma das entradas ao positivo da alimentação, conforme a figura 8. E aqui está. Uma das entradas está ligada no positivo. Aqui nesse segundo caso, as duas entradas estão interligadas para fornecer uma saída. E aqui está um inversor com a sua alimentação positiva e negativa, que vai entregar a sua saída. E vamos seguir com o restante do vídeo, do assunto em um próximo vídeo. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, dê like, curtam, compartilhem e indiquem o canal para um amigo para ajudar no crescimento do mesmo. Muito obrigado por assistir.